Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Hoje o nosso programa vai debater um assunto que vem se multiplicando na sociedade do século XXI, em especial entre as pessoas super conectadas às redes sociais. Vamos falar do poder da chamada Expressive Writing, em tradução livre, a expressão pela escrita, que ganha cada vez mais espaço na medicina entre pacientes vivendo situações limítrofes. O enfrentamento de um câncer, o diagnóstico de que os planos de vida não se realizaram, ou mesmo a alegria imensurável por uma conquista. Será mesmo que dividir esse tipo de vivência ajuda tanto quem escreve quanto quem lê? Escrever um livro ou um blog impulsiona mesmo na nossa capacidade de reação diante das situações imprevistas? Conosco aqui no estúdio dois especialistas no assunto, mas especialistas por motivos diferentes. A jornalista e escritora Daniela Zupo, que acaba de lançar o livro Amanhã, Hoje é Ontem. E Eric Gontijo Costa, psicanalista e doutor em literatura comparada pelo FMG. O Panorama já está no ar. Muito obrigado, Daniela, pela presença. Muito obrigado, Eric. Permita-me começar com a Daniela, Eric, com as damas na frente. Daniela, a gente queria conversar com você um pouco a respeito do livro que você acabou de escrever, né? Amanhã, Hoje é Ontem. Um livro que fala sobre uma experiência que você teve com um câncer de mama. Isso. Fala pra gente um pouquinho do livro. Nós vamos falar sobre esse trabalho ao longo, mas dá uma pequena introduzida aí pra gente poder entender, para quem ainda não conhece o livro, saber de que se trata. Amanhã, Hoje é Ontem, o livro, né, ele surge depois da websérie de mesmo nome, que eu lancei há exatamente um ano, quando eu ainda estava em tratamento, né, por causa de um câncer de mama agressivo que eu tive no final de 2015. Então, é dessa escrita do livro, na verdade, eu estava contando para o Eric, né, nos bastidores, que a ordem cronológica é essa, né, quer dizer, eu recebo o diagnóstico, eu começo a fazer aquilo que me levou, inclusive, para o jornalismo, né? O que eu sabia fazer, que é escrever, né? Eu comecei a escrever compulsivamente para elaborar aquele diagnóstico, o impacto dele na minha vida. Num determinado momento dessa escrita, surge o roteiro da websérie, com 8 episódios, né? Postados na internet. E aí eu não estava mais pensando em escrever, em continuar escrevendo, né? Acho que essa escrita durou o processo, o tempo que durou o tratamento, né? Quando eu tive o convite para publicar, eu entendi que fechava um ciclo, que fazia muito sentido, assim, porque tudo vinha da escrita, né? E o desejo de compartilhar essa experiência veio, na verdade, da percepção, ao receber o diagnóstico, que a gente ainda lida muito mal, né, com essa história do câncer, né? A gente nunca está preparado para receber o diagnóstico, isso é fato, né? Claro. E a gente também não está muito preparado para lidar com as pessoas que recebem esse diagnóstico. Então, me incomodava um pouco, me perturbava o isolamento social, me perturbava a dificuldade das pessoas em olharem para mim e me perturbava, sobretudo, uma narrativa que eu acho que ela é predominante na questão de um diagnóstico, diante de um diagnóstico de câncer, né? Que é a narrativa da guerra, do perdedor, do vencedor, né? Quando você está, na verdade, diante, claro, da morte, de uma maneira muito concreta, mas você está diante também da possibilidade de uma grande transformação interior, né? Eu achava que muitas vezes a maneira de falar do câncer era uma maneira repleta de estereótipos e de clichês, e isso me perturbava muito. Então eu quis falar da minha experiência através de um olhar mais humanizado, mais sensível, pensando que por trás de todos aqueles sintomas que a gente sempre fala recorrentemente ao falar de câncer, existe um ser humano, né? Claro. Vivendo uma experiência de uma situação limite. Perfeito. Nós vamos continuar falando disso. Agora eu queria falar um pouco da tese de doutorado do Eric também, que tem a ver com escrita e com a cura, né? Que é a respeito das obras da escritora portuguesa Maria Gabriela Llençol. Fala um pouquinho dessa tese, fala da relação que você vê entre essa questão da literatura, da escrita, da cura. Como é que você estudou isso? Bom, esse tema é um tema até difícil de a gente recuperar historicamente quando que ele nasce, mas existem diversas maneiras de se pensar essa questão da articulação entre escrita e cura,
né? Inclusive, essa palavra cura, ela talvez seja um pouco problemática dentro do campo da literatura, porque ela vem da área da saúde, né? Então, talvez seja mais interessante pensar assim, no que a escrita pode fazer diante dessas experiências limítrofes, né? Uma vivência que, de repente, deflagra uma situação de ausência de sentido, de impossibilidade de significação. Se a gente, né, pensa de maneira mais recente, assim, pensar nos testemunhos dos sobreviventes, né, do Holocausto, por exemplo, a gente pensa no Primo Levi. Essa necessidade de repente, passar a escrita e não tanto apenas falar de alguma coisa. Porque, em geral, as pessoas tendem, inclusive talvez por uma maneira pedagógica de se entender a escrita, a fazer coincidir a escrita e a fala, e não são coisas, né, nem similares. Pois é muito diferente, então, dividir essa experiência escrevendo ou falando? Falar ou e escrever é bem diferente. Então a gente pensa, por que um Primo Levi, de repente, precisou escrever e não apenas falar da experiência de sobrevivência no campo de concentração? Claro que, se a gente pensa no contexto, né, desse livro, por exemplo, da Daniela, a questão é outra, mas não deixa de ser também uma situação limite, né, em que há algo que não se consegue significar e que desorganiza completamente a vida. Bom, seria interessante também a gente pensar, que é algo que eu me preocupei na tese, que era pensar, será se a escrita resolve essa situação? Ou será se ela sustenta uma certa sobrevivência durante um período? Então, só te interromper aí para a gente continuar. Responde para nós, isso sustenta, isso sobrevive, isso quer dizer, o que significou para você naquele momento colocar isso no papel e não só falar, como o Eric está colocando? Acho que um pouco dos dois, né? Eu acho que num primeiro momento eu recorri à escrita como uma forma de elaboração. Sim. Né? Para entender o que estava acontecendo, porque a fala não dava conta, né? Eu ia falar com quem sobre aquilo, na verdade? Eu estava falando mais comigo mesma naquele momento, né? Porque é tudo muito inesperado, né? Então, eu acho que não tem... Acho que até que a gente vive numa sociedade da fala, né? Muito mais que da escuta até, né? Mas mais do que eu acho que tinha a ver com essa solidão, né? Até de me perguntar, mas eu vou falar o quê e para quem? Eu nem sabia. Não existia um discurso pronto, entende? Assim, era uma situação tão inesperada e tão limítrofe que eu vi na escrita uma possibilidade de entendimento. Seu próprio entendimento. O meu próprio entendimento. Assim. Se essa escrita me permitiu sobreviver criativamente, emocionalmente, espiritualmente a esse diagnóstico e a esse tratamento, eu não saberia dizer, mas ela seguramente teve um papel fundamental. Eu estava dizendo para o Eric, né, mostrando inclusive um texto do livro que é Os Doentes Sem Doença, né, onde eu falo justamente disso, assim, de você, às vezes, e foi uma coisa que eu descobri na psicanálise, né, nas conversas com o meu psicanalista, ele dizia sempre isso foi um farol, assim, no meu processo de elaboração, né? Você não está doente, você tem uma doença. Isso mudou completamente, foi uma chave poderosa, porque eu tentei preservar, e acho que a escrita foi uma ferramenta poderosa, eu tentei preservar o meu sentimento de que eu não estava doente, um sentimento de sanidade, de alguma forma, mental, espiritual, recusando um pouco esse olhar do outro que sempre me lembrava que eu estava doente, né? Que tipo de questões geralmente são levantadas nessas questões de colocar na escrita as situações limítrofes? São questões, vamos dizer assim, a respeito da doença ou de outros questionamentos que a pessoa tem e que passou a refletir naquele momento? É possível dar esse... talvez não seja interessante pensar que a questão seja a mesma sempre. São sempre questões singulares. Claro, Eu falava agora há pouco com a Daniela de um escritor francês que é o Roland Barthes, que diante de uma situação de luto, perdeu a mãe, a dado momento escreveu um livro que se chama Diário de Luto. A mãe que era tudo para ele, A mãe que era tudo, ele vivia com essa mãe, enfim. E, bom, a questão nesse livro passa a ser não tanto de cura, né, para voltar nessa ideia, mas assim, ele diz, se a escrita pode desempenhar alguma coisa em relação ao luto, não se trata tanto de me recuperar de uma doença, porque eu não estou doente. O luto não é uma doença, a depressão não é uma doença nessa acepção, né? Então, bom, o que a escrita poderia fazer? Aí ele diz, não vou criar um sujeito de reintegração, mas é um sujeito ético, um sujeito que sobrevive, né, a partir
de uma certa prática. Então essa ideia da sobrevivência, que é um tema tão contemporâneo, né? Assim, de certa maneira somos todos sobreviventes aí hoje, não é? Então essa ideia de que a escrita preserva uma sobrevivência, né? E não tanto resolve, seria ótimo, né? A gente não precisaria mais de psicanalista, médico, escrita cura, não é bem assim. Né? Claro, cara. Mas ela desempenha um papel aí importante, né? Tá aí a Daniela, com certeza. A gente falava, eu acho bem interessante que o Eric esteja falando tanto essa palavra cura e com tanto cuidado, né? Há que se ter um cuidado. E eu entendo perfeitamente o que você quer dizer com isso. E as pessoas me perguntam, às vezes, nas conversas sobre o livro, né? Alguém sempre do público, geralmente essa questão sempre vem à tona. Você acha que escrever foi um caminho de cura? E é uma pergunta que eu realmente não saberia responder. Eu prefiro pensar que ela é redentora. E aí a gente tem uma diferença que é muito simbólica, né? Sim. Está mais no campo da moral, da ética, né? Redenção. Não é tanto, né, assim, resolveu-se. Né? Porque também tem alguma coisa de um processo que vai se desdobrando, né? Eu acho curioso que a coisa começa pela escrita, depois vai para não é um blog, é uma websérie. Uma websérie, enfim. A coisa vai se desdobrando. Você está aqui agora falando a partir de um Mas escrito. é a necessidade do discurso, né? De transformar aquilo numa narrativa, sim, né? Mas isso vai se desdobrando. Sim. E aí sim a gente pode pensar numa cura, numa outra lógica, né? Que é um processo de depuração. Né? Então alguma coisa vai se depurando dessa questão, isso vai se reduzindo até um ponto em que se dá lugar a isso, vamos dizer assim, a dado momento. E a escrita participa disso. Tem um trecho aqui que foi citado aqui pelo que você coloca uma frase que fez uma grande auditoria existencial durante esse período de tratamento. O que é uma auditoria existencial? Essa auditoria existencial, quando você está diante de uma situação limite, né, de uma experiência limítrofe, você se vê diante das questões essenciais, não só alguém que recebe um diagnóstico de câncer, como pode parecer, mas, na verdade, a todos nós, seres humanos, né? Questões que são questões, eu acho, eternas, né? Então, no meu caso, eu você me vi para diante... e você pensa e fala assim, pergunta, e aí, o que eu estou fazendo aqui, né? São questões como eu vivi minha vida até hoje. E aí vem a pergunta inevitável. Como eu gostaria de continuar vivendo, né, se eu sobreviver a essa doença, a esse tratamento? Quem são os meus afetos? Né? Quais são as minhas prioridades? A verdade dos seus afetos vem à tona de uma maneira inescapável, por exemplo. Né? Você começa a rever prioridades, a rever os seus próprios valores, né, diante da vida, diante da existência. Então, essa auditoria existencial é uma maneira que eu encontrei de dizer assim, você começa a realmente verificar tudo na sua vida, né? E, de verdade, quando você sobrevive, né, a essa experiência, eu não conheço ninguém que não modificou. Mudou. É como se a força daquela experiência limítrofe te fizesse responder essas perguntas que, na verdade, são questões de todos nós. Né? É verdade. A gente vai fazer só um intervalinho, mas daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre essa questão da escrita redentora. Um minutinho só.